Salve, rapaziada! E aí, tranquilidade? Suave? Então, beleza. Então, olha só, no vídeo aula de hoje a gente vai falar um pouco da cultura no mundo islâmico. A cultura que foi criada e que tem origem entre os povos árabes, entre, né, a cultura, dentro da cultura islâmica. E por que isso é muito importante? Porque como a gente está discutindo e vamos continuar discutindo, há todo um apagamento ou toda a criação de um estereótipo, né, para olhar os povos islâmicos e criar uma ideia de que os povos islâmicos eles são bárbaros, eles são atrasados, eles são terroristas. E uma forma da gente quebrar com essa ideia, que evidentemente é uma ideia muito deturpada e que carrega uma série de preconceitos, é a gente olhar para a importância que esses povos tiveram em alguns desenvolvimentos culturais que estão no nosso dia a dia até hoje. E que se não fossem por eles, né, a gente não teria um desenvolvimento cultural, um desenvolvimento econômico, né, tão forte como a gente tem. Por isso, então, que o tema da aula de hoje é a cultura no mundo islâmico. O primeiro ponto que eu queria destacar com vocês é que houve uma assimilação e uma reelaboração de várias culturas dentro do território, né, dos árabes. Como a gente já viu ontem, a formação do Império Árabe e a sua transformação, né, a criação dessa nova religião, né, do islamismo, ela ocorreu de modo que fizesse com que esses povos entrassem em contato tanto com os povos europeus e também com as civilizações asiáticas. Então, os árabes, eles são uma espécie de ponto de ligação entre o Oriente Extremo, né, entre os povos da civilização asiática, principalmente, né, a civilização chinesa e o Império Bizantino, e o Ocidente da Europa Ocidental, né? E assim, essa construção ou essa relação fez com que os árabes, né, disseminassem diversas ferramentas, diversos textos e diversas produções culturais que foram assimiladas por eles, reinterpretadas e inseridas em novos locais e em novos contextos. A gente vai ver o caso da bússola e do quanto que a bússola ela representa essa produção cultural do mundo árabe, né? A bússola provavelmente ela tenha surgido lá no século I, né, depois de Cristo, e os historiadores eles concordam que foi inventada então pelos chineses. Durante a expansão do islamismo, né, a formação da Meca como grande centro comercial ali da região, ela foi incorporada pelos árabes, que foram responsáveis por inserir esse objeto na cultura europeia. Como que os árabes fizeram isso? Bom, como a gente vai ver, os árabes, né, eles foram responsáveis por dominar e por invadir e criar ali na Península Ibérica uma civilização muito fortemente incidida, né, pela cultura islâmica. Porque os árabes eles permaneceram ali na Península Ibérica desde 711 até 1492. Todo esse período fez com que a Península Ibérica fosse totalmente invadida por essa cultura árabe. E quando a gente vai olhar, então, para o uso da bússola, a gente percebe que ela foi fundamental para as grandes navegações, né, para a chegada, né, dos portugueses e dos espanhóis aqui no continente americano. E por quê? Como que esses povos lá da Península Ibérica conseguiram fazer isso? Uma das questões é o uso da bússola. E a bússola foi inserida no continente europeu pela ação dos povos árabes. Então percebam o quanto que os árabes eles foram e conheceram a bússola lá dos chineses, começaram a usar a bússola no seu cotidiano, colocaram esse uso na Península Ibérica e a partir daí o uso da bússola se disseminou por todo o continente europeu. Quando a gente olha para as grandes navegações, a gente observa, né, a proeminência e a presença dos europeus fazendo isso. Se não fosse o fato dos árabes terem inserido o uso dessa ferramenta na cultura da Península Ibérica, não teria acontecido as grandes navegações. O mesmo caso vale, né, para a gente olhar para a pólvora
e para o papel, que também foram criações orientais e que se disseminaram na Europa por meio da ação dos islâmicos. Ou seja, esses povos eles têm uma forte presença e uma forte influência em muitos dos grandes eventos, né, e muito das grandes construções culturais e de ferramentas que vão ser utilizadas por todas as partes da Europa, chegando até a América, né? Então, percebam o quanto que é importante a gente valorizar a ação dos islâmicos para essa construção, né, que a gente vai ver ao longo da nossa história. Um outro ponto que é fundamental, que aí já está totalmente dentro do plano da cultura, é o quanto que a gente deve aos árabes, né, a sobrevivência da obra do Aristóteles. O Aristóteles, como a gente já viu, foi um dos principais autores do mundo grego. Contudo, tanto as ações dos romanos, mas principalmente depois, né, durante toda a Idade Média, a obra desse pensador ela foi sendo esquecida e ela não era, né, não continuava sendo debatida, lida, né, e reproduzida ali no território europeu. Agora, a obra de Aristóteles permaneceu lá no Império Bizantino, né, durante todo esse período que a gente já viu. E nesse contato entre árabes e Império Bizantino é que a obra do Aristóteles ela foi incorporada, lida e reproduzida. E posteriormente ela vai chegar na Europa muito pelas mãos desses islâmicos. Ou seja, uma das grandes contribuições que o Império Árabe vai dar para a cultura vai ser justamente salvaguardar essa produção cultural do Aristóteles. E assim a gente consegue ter ainda a permanência desse pensador e essas obras elas não foram totalmente destruídas e esquecidas porque os árabes tiveram uma força muito grande em salvaguardar essas obras. Também é muito importante a gente reconhecer a força do desenvolvimento científico que vai ser feito a partir da ação dos povos árabes. Na matemática, eles incorporaram os algoritmos dos hindus, que ficaram conhecidos como algoritmos arábicos. A gente usa, certo? Então, né, eles também inseriram o número zero na matemática e eles criaram a trigonometria. Ou seja, eles pegaram a matemática básica, né, desenvolvida lá atrás, e melhoraram e aumentaram ainda mais a possibilidade dessa ciência. Ou seja, os árabes eles têm, sem dúvida nenhuma, uma presença muito grande e, se não fosse por eles, a gente não teria um desenvolvimento tão pleno assim da matemática. Na medicina, eles foram fundamentais por desenvolver algumas técnicas cirúrgicas, né? Ou seja, durante o período da Idade Média, havia práticas muito problemáticas com relação à medicina. Era muito comum, por exemplo, né, a impossibilidade de você realizar qualquer tipo de intervenção no corpo, porque a Igreja Católica não permitia isso. No caso dos árabes, eles não apenas não impediam que isso acontecia, como eles foram responsáveis por desenvolver técnicas cirúrgicas, ainda evidentemente muito rudimentares, mas que estão na base da medicina moderna, como por exemplo a intervenção, né, de você intervir, né, cortar partes do corpo humano para fundamentalmente sobreviver, a pessoa sobreviver, né? E eles também foram responsáveis por descobrir as causas de doenças contagiosas como a varíola e o sarampo, doenças que assolaram a Europa durante a Idade Média e o começo da Idade Moderna e que tiveram, né, as suas causas conhecidas pelos árabes. Assim como foram esses caras que descobriram as substâncias como o ácido sulfúrico, o salitre e o álcool. Ou seja, esses caras eles tinham um desenvolvimento científico muito elevado. E toda essa cultura aqui foi inserida na Europa e é vista como sendo obras culturais que são características da Europa. A Europa ela é mais desenvolvida, porque lá tem, né, todas essas obras e todos esses aspectos culturais. Opa, não foram eles que desenvolveram. Então, o que a Europa fez foi absorver esse conteúdo científico, absorver essa cultura e espalhar essa cultura no restante do mundo. Mas a gente deve aos povos árabes essa cultura. E por fim, a última coisa que eu queria destacar com vocês sobre a importância, né, da cultura árabe
para todas as sociedades é o quanto que esses caras foram responsáveis por desenvolver técnicas de cultivo dos produtos de algodão, da cana-de-açúcar e do arroz. Muito em breve, quando vocês estiverem lá no segundo ano do ensino médio, vocês vão então analisar, né, o como e por que o açúcar foi escolhido aqui no Brasil como principal produto a ser desenvolvido. Isso ocorre, aí vocês vão trabalhar com calma, mas só para que vocês entendam, isso ocorre porque já havia uma tradição lá na Península Ibérica do plantio da cana-de-açúcar. E quem desenvolve esse plantio? Os árabes. Eles foram responsáveis, né, por usar técnicas egípcias que foram aprendidas por eles e difundidas por todo o continente europeu a partir da sua presença lá na Península Ibérica. Ou seja, todas essas questões que a gente analisou aqui revelam como os árabes foram importantes por aprender algumas técnicas, sejam elas, né, técnicas da agricultura, técnicas da medicina, ou mesmo, né, aspectos culturais, como a filosofia grega, né, eles aprenderam isso, eles guardaram esse conhecimento e eles difundiram esse conhecimento por todo o continente europeu. Portanto, quando a gente olha para os povos árabes, para a cultura islâmica, e caracteriza apenas como se todo mundo nessa cultura fosse terrorista, a gente não está reconhecendo o quanto que essa cultura tem um valor muito significativo para uma série de práticas que estão no nosso cotidiano, que está no nosso dia a dia. E para encerrar, eu queria falar com vocês e passar para vocês qual será a atividade, né? Justamente para a gente falar então um pouco da astronomia, né? A astronomia, a observação dos planetas e a influência, né, que eles vão ter no nosso cotidiano foi muito um ponto muito importante para a cultura islâmica. E essa iluminura islâmica ela é bastante interessante para a gente refletir um pouco sobre isso, tá certo? Então, como vocês podem ver aqui, uma série de instrumentos e uma série de ações aqui estão sendo representadas, né, de povos árabes que estavam usando instrumentos que serviriam, né, para observação dos planetas e a sua influência, né, na Terra. E o que vocês vão fazer então, né, tem aí uma cópia dessa imagem para vocês, e vocês então vão destacar na imagem assim, sinais, né, seja por meio de objetos, de atividades ou de atitudes, que parecem estar relacionadas às atividades de um astrônomo da Idade Média. Então, vocês vão observar essa imagem aqui e vocês vão descrever, né, como que ela representa, né, essa atenção que os povos árabes tiveram, né, da observação dos planetas. E aí a gente conversa um pouco mais sobre a importância da cultura dos islâmicos, né, para todo o desenvolvimento da civilização oriental e também ocidental, tá certo? E aí a gente também troca uma ideia sobre o quanto que é importante a gente olhar, né, para esse lado, olhar para essa trajetória dos islâmicos para a gente conseguir desconstruir essa visão preconceituosa que a sociedade ocidental tem para com os povos árabes. Fechou? Demorou? É nóis então, meus amores. Responde aí no próprio documento, tá bom? E aí na aula remota a gente corrige e conversa um pouco mais sobre isso. Valeu, meus amores. Um beijo!